Tia Amanda vai te ajudar. Lucas capítulo 2, dos versos 8 ao verso 20. Peço que você acompanhe com os olhos e o coração a leitura desses versos. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Verso 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi lida, Pai, e pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco. Nós cremos que pela simples leitura da Tua palavra, Teu Santo Espírito tem poder para já falar aos nossos corações. Então pedimos que uma vez mais o Senhor nos traga confronto, mas também conforto no Senhor, e assim a gente possa crescer sendo alimentados por Ti. Fale conosco, Deus, mais uma vez, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma pergunta que todo cristão deveria saber responder, e não apenas responder, mas explicar para alguém, que é: o que é o Evangelho? Se alguém chegasse em você, alguém que não conhece ao Senhor, e perguntasse para você: o que é o Evangelho? Será que você teria condições de responder? Porque, curiosamente, uma das respostas mais claras da Bíblia, da pergunta: o que é o Evangelho? Aqui em Lucas capítulo 2, dos versos 8 a 20, ela vai ser dada por um anjo em um campo para alguns pastores anônimos. Por isso que no texto de hoje eu quero ver com você que Lucas está mostrando para mim e para você, logo no início do Evangelho, que ainda estamos no início, não é? Que tudo aquilo que será desenvolvido e está acontecendo aqui no capítulo 2 está apontando para uma realidade muito maior, que é a cruz e a ressurreição. Então, só para lembrar você, já que faz algumas semanas que não temos visto aqui o Evangelho de Lucas, Lucas está escrevendo aqui o seu Evangelho para apresentar um relato ordenado, confiável, fiel acerca da obra de Jesus. Não é? A gente viu isso lá nos primeiros versos do capítulo 1. Nos 2 primeiros capítulos a gente tem visto como Deus está cumprindo então todas as promessas feitas ao seu povo ao longo da história da redenção. Até aqui nós já vimos o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, não é? Dos versos 5 a 25 no primeiro capítulo. Depois o anúncio do nascimento de Jesus, que foi dado a Maria. Depois o encontro entre Maria e Isabel, onde João Batista, ainda no ventre de sua mãe, se agita diante da presença de Maria, já ali grávida de Jesus. O nascimento de João Batista, a profecia de Zacarias, e a gente tem visto desde o verso 1. No capítulo 2, a gente viu então nos primeiros versos, que foi a nossa última mensagem,
a providência de Deus usando o decreto do imperador romano, se você se lembra disso, não é? O decreto de César Augusto, a imperador romano, para levar então José e Maria até Belém, onde então lá iriam se cumprir as profecias messiânicas. Isso foi o que a gente viu. Se você quiser ver de novo, você pode ver lá no nosso YouTube, está lá o sermão para você poder assistir das mensagens anteriores. Tá bom? Então Jesus acaba de nascer em Belém. E humanamente falando, a gente conversou sobre isso, né? Um nascimento socialmente falando, sem muita expressão, não é? Não nasceu em Jerusalém, a capital religiosa de Israel. Jesus não nasceu em um palácio. Jesus não nasceu em uma família influente e relevante da sua época. Não havia ali autoridades civis, não é? Ou autoridades religiosas presentes do nascimento de Jesus. Então, se Lucas encerrasse ali o capítulo 2 com o verso 7, a gente poderia apenas pensar que o texto se trata apenas de mais um nascimento, de mais uma criança pobre e quase que irrelevante na cidade de Belém. Mas, graciosamente e soberanamente, Deus não permite que o nascimento de Jesus passe despercebido. E dos versos 8 a 20, o texto que nós lemos aqui, o próprio céu vai interpretar o que estava acontecendo na terra. Deus envia os anjos para anunciar aos pastores que aquele bebê que estava nascendo era o Salvador, o Cristo prometido, o Senhor. Talvez, em outras palavras, Lucas nos mostra então que o nascimento de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, mas o anúncio do Evangelho, e ali o Evangelho encarnado. Por isso a grande pergunta que você deve fazer olhando para esse texto não é como Jesus nasceu, mas a pergunta que a gente precisa fazer nessa manhã é: o que é que significa o fato de Jesus ter nascido? E é isso que vai ser apontado para mim e para você em alguns pontos aqui que eu quero trazer para você. Primeiro, no verso 10, quero falar aqui para você que o Evangelho é uma realidade. Veja no verso 10: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Quando o anjo aparece para os pastores, ele não está entregando uma lista de mandamentos. Se você conseguiu prestar atenção no texto, o anjo ali não oferece um método para que os pastores possam ter uma vida mais feliz. O anjo está ali para anunciar um fato. Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, uma boa notícia que será para todo o povo. Percebe algo aqui comigo? O Evangelho não começa em nenhum momento com um imperativo. O anjo não chega lá e diz para os pastores: façam, vão, vejam, comprem, mas com um indicativo. Aconteceu. Há um fato que aconteceu. Antes de tudo, antes de qualquer coisa que você e eu possamos fazer, o Evangelho não é tentem ir ao céu para encontrar o Salvador. O Evangelho não é tente viver uma vida melhor para que Deus possa aceitar você. O Evangelho não é faça uma jornada espiritual até alcançar a paz ou até alcançar um nível de espiritualidade que seja grande o suficiente para que Deus olhe para você e aceite você. A mensagem do anjo, ela é muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais gloriosa. Nasceu hoje o Salvador. Essa é a mensagem do anjo. Por isso que o cristianismo, irmãos, ele é diferente de todas as outras religiões. Por quê? Porque em todas as outras religiões você precisa fazer algo para conseguir ter algo em troca. Você precisa realizar uma coisa para ter algo em troca. Quando nós olhamos para o Evangelho é Deus vindo até nós. Nós não subimos até Deus. Deus desce e vem ao nosso encontro. Nós não encontramos Deus. Deus nos encontra porque Ele se revela a nós. E os pastores aqui são uma ilustração disso. Se você conseguiu perceber no texto, eles não estavam em Jerusalém procurando o Messias. Os pastores não estavam estudando profecias naquela madrugada. Eles não estavam em um culto de oração pedindo uma experiência ali sobrenatural. O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando. Era uma noite comum, uma noite ordinária, comum. Até que Deus resolveu tornar aquela noite extraordinária. E isso mostra para mim e para você logo de cara
que o nosso encontro com Deus, ele depende sempre da ação do próprio Deus. Deus toma a iniciativa de vir ao seu encontro e ao meu encontro. Antes de você amar ao Senhor, Ele amou você primeiro. E veja, o anjo ainda diz algo interessante. Ele não traz aqui um conselho de grande alegria. Ele está levando uma notícia. E convenhamos, uma notícia só é boa se ela for verdadeira. Eu não posso dar uma notícia aqui boa para você e ela ser mentirosa. Ela não vai ser boa. Uma notícia só é boa se ela for verdadeira. E a alegria dos pastores não estava baseada em um sentimentalismo, mas em algo que aconteceu. O Salvador nasceu. E é por isso então que o Evangelho não tem a ver com a sua vida estar funcionando. A sua vida não é só uma prova de que o Evangelho é verdadeiro. Mas ele funciona na sua vida, ele atua na sua vida, porque ele é verdadeiro. Não é o oposto. É Deus atuando, é Deus tomando a iniciativa, Deus vindo ao seu encontro, Ele agindo, Ele transformando. Isso nos nossos dias, queridos, é importante porque a gente vive tempos onde tudo é medido pela sua utilidade. As pessoas hoje não querem saber do verdadeiro Evangelho. As pessoas hoje querem saber se Deus vai melhorar o seu casamento. As pessoas hoje querem saber se o Evangelho, se Deus vai diminuir a sua ansiedade. As pessoas querem saber se Deus vai ajudar você financeiramente. As pessoas querem saber se esse Deus vai fazer você feliz. Então, se esse Deus não melhora o meu casamento, não tira a minha ansiedade, não me ajuda financeiramente, não me faz feliz, eu não quero esse Deus. As pessoas hoje em dia estão buscando um Deus que seja útil e esteja sensível às minhas necessidades e que Ele simplesmente as supra. E embora Deus possa sim, em sua infinita graça, abençoar as nossas vidas, não é? Melhorar o nosso casamento, como Ele sim faz, não é? Como Ele pode também tirar a nossa ansiedade, como Ele também o faz, como Ele possa muitas vezes ajudar você a ser uma pessoa mais sábia, a lidar melhor com as suas finanças e você poder melhorar ali financeiramente, Ele também pode fazer graciosamente. Embora Deus possa, nenhuma dessas ações de Deus é central, não é o centro do Evangelho. Porque convenhamos que se o nosso maior problema fosse a ansiedade, Deus teria enviado um terapeuta e não Jesus. Se o nosso maior problema fosse a pobreza, talvez Deus mandaria um economista. Talvez para as pessoas que vivem com falta de propósito, hoje em dia como está em alta, ao invés de Deus enviar Jesus, Ele enviaria um coach, talvez. Mas o nosso maior problema é o pecado, queridos. A culpa diante de um Deus santo e a separação eterna que a gente merece. Por isso Deus enviou um Salvador. Por isso que o maior presente que nos foi dado não foi o que Cristo pode produzir, mas o próprio Cristo. Por isso você precisa responder diante desse primeiro ponto. Algo que eu já perguntei recentemente a você, mas se Jesus não resolvesse nenhum dos seus problemas terrenos aqui, Ele continuaria sendo suficiente para você? Se Jesus não resolvesse os seus problemas financeiros, do seu casamento, a sua ansiedade, seja lá qual seja o problema que você tenha, se Ele não resolvesse, Ele continuaria sendo suficiente para você? Porque você precisa sondar o seu coração e eu sondar o meu coração, e a gente precisa responder honestamente se nós amamos a Jesus ou se nós amamos aquilo que Ele pode me dar. Porque os pastores receberam muito mais do que respostas para as suas necessidades terrenas. Eles receberam a notícia de que Deus lhes deu um Salvador. E para eles isso bastou. E eu pergunto para você e para mim hoje, essa é a pergunta que a gente tem que responder. Isso basta para nós? Porque o texto continua, e o Evangelho não apenas é uma realidade, mas o texto aponta para nós que o Evangelho nos revela o Redentor. Veja no verso 11. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja mais uma vez. O anjo não está anunciando só um acontecimento. Ele está identificando a pessoa que nasceu. Perdão, queridos.
O Evangelho não é simplesmente a notícia de que Deus fez algo por você, mas é a notícia de que Deus nos deu alguém, Jesus Cristo. Em outras palavras, o Evangelho não é um conjunto de benefícios, e muita gente acha que é isso, que o Evangelho é um conjunto de benefícios, de coisas que podem me ajudar a resolver os problemas que eu estou enfrentando. Pessoas que abraçam o Evangelho por algo que Jesus pode fazer e não por causa de Jesus, não precisarão de muito para trocar esse Jesus por qualquer outra coisa. Porque se você busca o Senhor por algo que Ele pode te oferecer, quando o diabo te oferecer um pouquinho mais, você vai trocar Jesus pelo diabo. Porque o Evangelho não tem a ver com aquilo que você pode receber, queridos, mas o Evangelho tem a ver com o Senhor. E o anjo utiliza 3 títulos aqui para apresentar Jesus para os pastores. Primeiro, o anjo diz que Jesus, no verso 11, ele é o Salvador. Veja só, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Por que Salvador? É óbvio, não é? Porque existe algo do qual nós precisamos ser salvos. E a gente vive em uma cultura que gosta da ideia de Jesus como mestre, como um bom exemplo, foi um grande homem, um grande profeta. Mas essas pessoas normalmente se incomodam com a ideia de que precisam de um Salvador. Até porque só precisa de um Salvador quem se encontra em uma situação onde não há o que fazer. Eu preciso de alguém fazendo algo por mim. E isso hoje em dia caiu por terra, né? As pessoas não querem isso. As pessoas não querem ajuda. As pessoas não aceitam ser ajudadas. Mas veja, talvez para ilustrar um pouquinho melhor isso, se você encontra um homem que está se afogando no alto mar, ele não precisa de um conselho ali para sair daquele afogamento. Ele precisa de que alguém vá ali e o resgate. As pessoas hoje tratam Jesus como se nós estivéssemos em uma realidade onde nós não precisássemos de um Salvador, mas que um bom conselho, as boas palavras de Jesus ajudam. Eu vi algum tempo atrás, talvez mais de um ano atrás, um rapaz que é um influencer aí, tem seus canais nas redes sociais aí, que não é um cara crente, mas ele quis usar ali, fez uma série de dias lá com os conselhos de Salomão para te ajudar financeiramente. Ele usou a Bíblia, usou ali textos de Provérbios, para poder ali, fez uma série de lives, vários dias seguidos ali, para mostrar biblicamente conselhos para que você possa lidar melhor com as suas finanças. E é um camarada que eu até acompanho ele nas redes sociais, e eu fiz questão de assistir, falei, vamos ver se é bom mesmo. E é muito bom, os conselhos são muito bons, mas são muito bons para essa vida terrena, que em nada me ajudaram no caso, a me aproximar mais do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje usam a Bíblia e fazem do Evangelho aquilo que elas bem entendem e bem querem para trazer para você algum tipo de conforto nessa vida. E você e eu, nós precisamos estar sempre atentos, porque nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de bons conselhos. Nós precisamos também, mas antes de tudo nós precisamos ser resgatados da condição em que nós nos encontramos. Por isso que Jesus não veio a esse mundo para tornar as pessoas um pouco melhores. Ele veio para salvar pecadores. Porque se Jesus é o Salvador, isso significa que nós somos mais pecadores do que nós gostaríamos de admitir. E que não há nada que a gente possa fazer para sermos resgatados. Assim como alguém se afogando, não há nada para fazer ali, para se salvar daquele afogamento. Eu preciso de alguém vir ali e tirar. É o mesmo na nossa realidade diante de Deus. Estávamos perdidos, usando apenas de uma ilustração, como se estivéssemos nos afogando nos nossos pecados. E Jesus vem, então, se Ele não vier e nos tirar daquele afogamento, nós iremos nos afundar e nos afogar cada vez mais nos nossos pecados. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Mas Lucas ainda continua e diz que Jesus, Ele é o Cristo. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo. Deixa eu falar algo que é importante ser falado. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Nem nome composto. Jesus Cristo ou Jesus sobrenome Cristo. Não, tem nada a ver. É bom falar porque às vezes a gente acha que é assim.
Mas Cristo significa, é um título que significa que ele é o ungido, o Messias prometido por Deus. Desde Gênesis capítulo 3, no verso 15, depois do pecado de Adão e Eva, as Escrituras estão apontando para aquele que pisaria na cabeça da serpente. Todas as promessas do Antigo Testamento convergem em Jesus. Sacrifícios, profetas, os reis, as alianças, tudo encontra cumprimento e propósito em Jesus, o Cristo. Então, quando o anjo diz que nasceu o Cristo, ele está dizendo aos pastores que Deus não se esqueceu de nenhuma das suas promessas. Mesmo Deus tendo ficado por séculos sem falar claramente ao povo, no período que a gente fala do intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, o que o anjo está lembrando aqui os pastores é: Deus não se esqueceu, nasceu o Cristo, nasceu o ungido de Deus, o Messias prometido. Deus não se esqueceu das suas promessas. Porque se você bem se lembra, Israel estava aguardando o Messias. E no tempo determinado por Deus, o Messias chegou. Isso tem algumas implicações profundas para mim e para você. E eu queria que você pudesse se ater a elas. Porque o mesmo Deus que cumpriu a promessa no primeiro advento de Jesus, na primeira vinda de Jesus a esse mundo, cumprirá então todas as promessas que nós ainda aguardamos. Porque se Ele foi fiel, se Deus foi fiel ao prometer a vinda do Salvador, e nós podemos ver isso em todo o Antigo Testamento, e Jesus veio, Ele será fiel ao prometer a sua volta. A ressurreição dos mortos e a consumação final então do seu reino. A grande questão é que às vezes a gente não crê nisso. E por isso que a nossa esperança não deve estar ali enraizada na sua e na minha capacidade de permanecermos firmes. Nós iremos nos frustrar. Mas nós devemos estar enraizados e esperançosos nesse Deus que é fiel e jamais deixou de cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que Jesus também é o Cristo. E o anjo ainda diz, não é? Ele é o Cristo, o Senhor. Ele termina ainda dando mais um título a Jesus. E talvez, pensando durante essa semana sobre esse título, veio ao meu coração que talvez esse título seja um dos mais escandalosos para os nossos dias. Porque o bebê colocado em uma manjedoura, ele é chamado de Senhor. Aquele que se revestiu de humildade, que cantamos aqui há pouco, é ao mesmo tempo o soberano Deus do universo, criador de tudo e de todas as coisas. E talvez a ideia de Jesus ser Senhor machuque um pouco o nosso coração carnal ou daqueles que não conhecem a Deus, porque Jesus não veio apenas para nos livrar do inferno, mas Ele veio para nos reconciliar com Deus e reivindicar legitimamente o governo sobre todas as áreas das nossas vidas. Por isso que Ele é o Senhor. Mas o problema do nosso coração não é apenas que a gente quer ser feliz, mas é que a gente quer ser o Senhor da nossa existência e das nossas vidas. Por isso talvez o título de Senhor dado a Jesus machuque tanto os nossos corações. Porque nós não queremos que alguém governe a minha vida, que alguém seja o Senhor da minha vida. A gente quer ter autonomia, né? Queremos ser autossuficientes, queremos ser independentes e nós mesmos governarmos as nossas vidas. Mas o Evangelho não oferece a nós essa possibilidade, queridos. Não existe nas Escrituras a categoria Jesus Salvador, mas não Senhor. O mesmo Jesus que nos salva é aquele diante de qual todo joelho irá se dobrar. Por isso, um dos grandes problemas do evangelicalismo contemporâneo é apresentar um Jesus que existe simplesmente para realizar os seus projetos pessoais, para satisfazer as suas vontades. E aí Jesus então se torna um meio para alcançar aquilo que a gente quer. Se você tiver fé, vai acontecer. Mas se não aconteceu, é porque te falta fé ou você está em pecado. Mas Lucas está mostrando para mim e para você algo que completamente contrário. O anjo não está anunciando aqui que nasceu alguém para realizar os sonhos dos pastores. O anjo está dizendo aqui que nasceu o Salvador, o Cristo e o Senhor. Portanto, a gente precisa sondar o nosso coração, queridos, porque hoje você pode estar tendo um relacionamento com Deus, achando que Deus deve servir os seus propósitos.
Mas eu queria que você pudesse refletir sobre isso. E se essa é uma realidade que você se encontra hoje, você pudesse mudar. E passar a refletir se a sua vida está submetida a Ele, não aquilo que Ele pode fazer. Porque o Evangelho não apresenta a você um assistente espiritual que está à disposição ali para satisfazer os seus desejos. Mas é um Rei misericordioso que morreu por você, salvou você pela sua grandiosa graça, e que por direito Ele merece toda a nossa obediência, adoração e confiança. Por isso que o Evangelho, ele também aponta para nós o Redentor. Então é uma realidade, o Evangelho nos revela o Redentor, e seguindo o texto, agora o Evangelho produz rendição. Veja o verso 13 e o verso 14, a primeira parte, onde diz que de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. A primeira reação do céu ao nascimento de Jesus foi glorificar a Deus. Observe como Deus escolheu realizar a sua obra. Uma cidade insignificante, uma família humilde, uma manjedoura, pastores que eram ali desprezados socialmente. Tudo isso possuindo um propósito diante de Deus. Mesmo que humanamente as coisas sejam pequenas, o homem não consegue interferir ou intervir em nada da ação de Deus. Por isso que o Evangelho nos humilha muitas vezes, porque ele nos tira do centro da história e coloca Deus no lugar onde ele sempre pertenceu. O céu se volta ali diante de Jesus, e a reação deles é glória a Deus nas maiores alturas. Uma das maiores evidências, queridos, de que nós compreendemos o Evangelho, é quando nós passamos a ficar menos preocupados com a glória própria do nosso coração. Uma das maiores evidências de que você realmente foi salvo por Jesus é quando você começa a abrir mão daquele seu ego de querer ser reconhecido, de querer ser valorizado, de querer ser ali exaltado diante das pessoas. Talvez você possa virar e falar assim: não, pastor, mas eu sou humilde, eu sou na minha. Cuidado, porque tem muita gente que paga de ser humilde, de coitadinho, e que faz tudo isso para que as pessoas possam estar ali olhando para você o tempo todo. Uma das maiores evidências que a nossa vida dá, de que nós realmente fomos alcançados pelo Senhor, é quando nós começamos a dar glórias a Deus nas maiores alturas, e nós entendemos que o centro de nossas vidas nunca foi sobre nós, mas foi sobre o Senhor, e nós saímos dos holofotes, e agora Deus, Ele que governa a nossa vida. Essa é uma das maiores evidências dos nossos corações, daquilo que nós recebemos do Senhor. Porque vejam, queridos, que a gente vive em uma cultura, e falamos já um pouco sobre isso, né? Que ela é obcecada por reconhecimento. As pessoas hoje em dia querem ser vistas. As pessoas hoje em dia precisam ser valorizadas. As pessoas precisam ser admiradas, precisam ser reconhecidas. Mas o que o Evangelho está nos ensinando, queridos, é que a vida cristã não é sobre fazer você ser conhecido, mas sobre fazer o nome de Jesus ser conhecido. E isso é difícil, não é? Porque às vezes você se encontra em situações onde se fazer conhecido te daria alguma vantagem, te colocaria à frente. E veja que isso não tem nada a ver com você ter talvez um bom currículo para você conseguir um bom emprego, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você quer um trabalho, um bom trabalho, e você precisa de um currículo, você precisa de um estudo prévio, você precisa colocar lá o que você tem. E você deve fazer isso. Mas a grande questão aqui não é sobre currículo, sobre papéis, mas é sobre o coração. Tem muita gente que dentro da igreja quer ser reconhecido, quer ser valorizado, quer ser visto, quer os holofotes.
mas fora daqui também. Mas uma das maiores evidências